No programa de hoje, estaremos dando continuidade ao assunto esterilidade feminina. A entrevistada de hoje é... A Graça e a Paz. Meu nome é Elaina, sou pertencente à Igreja Assembleia de Deus de Campo dos Afonsos. Sou casada, mãe de uma linda menina de 9 anos, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou contadora de formação e hoje servidora pública, pela graça do Senhor também. Elaina, você estava nos contando no início que a sua médica, quando diagnosticou o problema, disse que se você engravidasse, haveria um aborto espontâneo. Isso chegou a acontecer? Bom, evangelista, aconteceu sim. E acho que esse foi um dos momentos, para mim, pessoalmente, mais críticos, porque era como se fosse a constatação daquilo que a médica havia me falado. Eu engravidei e... Na verdade, eu e meu esposo que ficamos sabendo da gravidez. Eu nem cheguei a comunicar à família, aos parentes, o que havia acontecido. Eu fiquei sabendo porque eu fiz o exame e logo depois, eu acho que eu deveria ter assim, 1 mês e pouco, 2 meses de gestação. E eu perdi essa criança, não levou à frente. Então, quando isso aconteceu, mais uma vez... Isso veio confirmar aquilo que a médica havia me falado. Então, houve uma tristeza muito grande em mim. Porque foi o momento que eu falei, pronto. Agora, aquilo que eu achava, que eu vivia numa suposição que podia ser ou não ser, porque quando eu me casei, eu ainda tinha esperança. Eu falei, não, ela me falou aquilo, mas pode ser que não. Pode ser que ela estivesse errada e pode vir a acontecer. E quando eu tive esse aborto, eu fiquei pronta, agora... ela estava certa. Eu realmente não vou poder engravidar. E eu até me lembro que nessa época, a minha sobrinha Isabelle, que hoje já está uma moça com 13 anos, ela tinha chegado de pouco no Rio, ela ainda era muito pequena, e eu me afeiçoei muito a Isabelle. Eu acho que todo aquele meu desejo, eu transferi tudo para ela. Eu falei, bom, se eu não posso ter filhos... eu vou pegar a Isabelle e assumir ela como minha filha. Eu acho que por isso, até hoje, nós temos uma afinidade muito grande. Mas eu transferi aquilo que eu queria de um filho meu, eu transferi para a Isabelle nessa época. Foi muito difícil. Eu acredito que esse sentimento que você transferiu para essa menina deve ser um caso que deve se repetir na vida de muitas pessoas, né? Que de repente tiveram o mesmo problema que você ou que tem esse mesmo problema. Mas diante disso tudo, você perseverou. E nós gostaríamos de saber agora, Elaina, na realidade, a questão da vitória, né? A expectativa é essa, que você venha nos contar agora de que forma você alcançou essa grandiosa bênção tão esperada. Eu me lembro que eu estava no processo ainda de cauterização e eram as últimas vezes. O médico falou, olha, nós estamos conseguindo concluir, né? Então você tem mais 2 sessões só. Eu falei, tá bom então. E na sessão seguinte fui eu, meu esposo e a minha prima ao consultório. Aí até minha prima, quando nós descemos, ela, poxa, Helena, você sai tão abatida. Eu falei, mas é porque é muito sacrificante, né? E isso me deixa desgastada, enfim. E voltei para a consulta, que seria a última consulta para fazer a cauterização. Fiz o meu último procedimento e minha mãe falou assim, olha, você vai lá, você fala com ele que você não está, que a gente está achando que tem alguma coisa diferente, de repente é por conta desse tratamento que você está fazendo. Aí eu falei, tá bom, eu vou falar com ele. Aí antes de sair de casa de manhã para ir ao médico, a minha mãe me chamou no canto e falou assim, minha filha, deixa eu te contar um negócio. Eu falei, o que, mãe? Teu pai bem teve um sonho. Eu falei, meu pai teve um sonho? Meu pai não é muito de sonhar, muito menos de lembrar do que sonhou. Aí ele ficou assim sério, que meu pai é bem sério, né? Ficou sério, olhou pra minha cara. Sonhei que você tinha uma filha. Eu falei, que eu tinha o quê, pai? Que você tinha uma filha. Eu já sonhei com ela já grandinha, já muito abusadinha. E que eu estava aqui na cozinha, ela vinha entrando pela porta da cozinha, me chamando, vô. Aí eu falei, pai, ele é. Eu falei, se essa for a vontade do Senhor, que seja. E fui fazer o procedimento. Cheguei lá, ele me examinou novamente, fiz a cauterização. Eu conversei com ele antes, ele falou, não, Helena, tá tudo normal, não tem, você está
num procedimento de melhora. No mês que vem, a gente vai começar a ver novamente o que a gente pode fazer na questão hormonal, mas até agora está tudo certo. Vamos fazer o procedimento. Fiz o procedimento e saí. E aí, nesse mês de fevereiro, que foi a coisa mais interessante, de março, foi em março. Nesse mês de março, a minha menstruação, ela falhou, ela oscilou. Ela veio um dia, no segundo dia ela não veio, no terceiro dia ela veio novamente, e eu sempre tive um fluxo muito intenso. E aí, nessa situação, é que alertou. Falei, será que está com alguma coisa ou será que foi por conta do tratamento? Que ele tinha falado que agora que tinha feito o tratamento, né, eu poderia voltar a ter uma regularidade. Então, poderia ter um fluxo mais controlado, enfim. Eu falei, de repente, é isso. Aí, fiquei naquela agitação o dia inteiro, né? Falei, será que estou? Será que não estou? E a minha cunhada tinha falado, também tinha falado, ela estava grávida, já tinha mais ou menos uns 3 meses, ela falou assim, Elaine, eu estou olhando para você, eu estou achando que você está mais ou menos como eu estava quando eu me engravidei. E como ela também tinha sofrido um aborto um tempo antes, ela falou que acontece mais ou menos a mesma coisa. E quando foi 5 horas que eu liguei para o laboratório, eu acho que todo o filme da minha vida, desde os meus 17 até o dia do meu casamento, passou na minha mente. Porque a menina falou assim, parabéns, você vai ser mãe. E eu fiquei... Até o menino que trabalhava do meu lado falou assim, Helena, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Eu, não, tá bom, obrigada. Você tem certeza? Tenho certeza sim. O seu beta deu altíssimo, você está grávida e muito grávida. E eu fiquei assim, eu acho que eu só conseguia lembrar do Senhor se lembrando de mim. E eu peguei o telefone e liguei para ele. Eu liguei para ele, onde você está? Eu estou aqui em casa. Quem está perto de você? Ele, o Coutinho está aqui perto, eu estou cortando o cabelo dele. Eu falei, então sai daí que eu quero falar com você. Aí ele, mas o que foi? Vai para ali que eu quero falar com você, eu não quero que ninguém escute. Ele, o que foi? O que aconteceu? Você está sentindo bem? Aconteceu alguma coisa? Ele me perguntando se já aconteceu alguma coisa. Saiu o resultado. Saiu o resultado e eu estou grávida, é positivo, não conta para ninguém. Sai de casa agora, vai lá buscar o papel que eu vou para você levar para casa para a gente mostrar para os meus pais. E aí, quando eu cheguei em casa do trabalho, ele tinha pegado o resultado, eu cheguei, mãe, eu falei, olha aqui o resultado, saiu o resultado. Eu mostrei para o meu pai, e minha mãe falou para o meu pai assim, aqui, meu filho, é sua neta. Ela já está aqui. Você sonhou com ela, falou dela, e ela já está aqui. E eu fui para o médico naquela semana, eu falei, olha, doutor, aqui está dizendo que eu estou grávida. E ele olhou e falou assim, Helena, você está grávida. Eu falei, mas doutor, como é que eu estou grávida? Eu me lembro que eu estava sentada lá no último banco da nossa igreja. E o Senhor tinha feito um mover muito grande naquele dia na nossa igreja. Um culto, assim, com a presença do Senhor tremenda. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais passar por essa situação. Não aguento mais sentir essa angústia. Eu não aguento mais essa situação e ter, Senhor, promessas tuas. Mas, Senhor, me fala alguma coisa. Move alguma coisa. Me dá uma esperança para que eu possa continuar. Porque muitas vezes a gente precisa que o Senhor ele mova alguma coisa só para a gente saber que o Senhor ainda permanece conosco. Que tudo aquilo que Ele prometeu não foi promessa vã, não foi promessa de homem, foi promessa do Senhor. Porque Ele é fiel para cumprir. E naquele dia eu falei, Senhor, não fala comigo. Eu acho tão interessante, eu acho que eu sou até muito abusada com o Senhor, porque Ele respeita muito as coisas que eu trato em particular com Ele. E eu falei para o Senhor, Senhor, se Tu queres me dar um filho, se um dia eu puder gerar e ter nos meus braços o fruto do meu ventre, fala com ele, fala com meu marido. E o culto já estava quase terminando, quando o presbítero Wellington virou para o meu esposo e falou com ele, olha, eu vejo uma criança nos teus braços, que vem para mudar tudo aquilo que vocês têm vivido. E eu acho que eu não escutei mais nada. Eu só me lembro que disseram assim, olha, você não vai ser mais conhecido só como Juninho. Vou conhecer você pelo seu nome, pelo aquilo que você vai fazer, pelo aquilo que Deus vai fazer na vida de vocês.
E eu já não escutei mais nada, porque eu só chorava naquele banco, agradecendo ao Senhor, porque mais uma vez Ele tinha me trazido a esperança da promessa que Ele me havia feito. E não levou nem, não sei, eu acho que eu já devia até estar grávida, pela contagem do médico, eu já estava grávida e não sabia. E assim, o Senhor, Ele confirmou, Ele trouxe, e hoje a minha filha está aí para a honra e glória do nome do Senhor, saudável, linda, nasceu perfeita, porque foi outro drama que eu estava vivendo. Eu falei, Senhor, como é que eu passei num processo desse todo, meu útero sendo queimado e essa criança dentro do meu ventre? Eu falei para o meu marido, ela ainda pode nascer com defeito, e ela nasceu perfeita. Eu acho que das experiências, todas as que eu tive com o Senhor, essa foi a experiência que mais o Senhor, Ele se mostrou vivo, verdadeiro e, acima de tudo, fiel às promessas que Ele faz. Bom, depois de um testemunho forte como esse, né, que glorifica o nome do Senhor, agora é o momento de provar que isso tudo é verdade, né, Elaine? Cadê a bênção? Essa é a minha família, meu esposo Júnior, e esse é o nosso presente, Beatriz. No último dia 18 de novembro, ela completou 9 anos para a honra e glória do Senhor. Aqui está a bênção que o Senhor nos concedeu. Nós também confiamos em Jesus. No programa de hoje, a palavra que nós vamos estar meditando, lendo, aprendendo, se encontra no Evangelho segundo escreveu o evangelista São João, no capítulo de número 5, que fala da cura de um paralítico. O texto começa dizendo assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. É interessante que o texto fala a respeito de um lugar que tinha um tanque, e as águas que se encontravam nesse tanque, quando eram movimentadas por um ser celestial, existia na realidade uma regra para ser curado: qualquer pessoa que descesse primeiro seria curada. Então ali haviam muitas pessoas, todas elas com o mesmo objetivo, todas elas com a mesma finalidade de buscar a solução para o problema da sua vida. E nesse lugar, certamente, a concorrência é muito grande. A pessoa mais atenta, a pessoa que tivesse na realidade uma condição melhor de adentrar ao tanque, era curada. E as demais, posteriores a esta, não recebiam nada. Mas essas pessoas permaneciam ali esperando esse movimento das águas. É interessante que no versículo de número 5, esse texto começa a falar de um homem, e esse homem é muito especial na minha forma de ver. E eu creio que você também vai ver dessa maneira. Olha o que diz o versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Esse homem, há 38 anos, tinha uma enfermidade. Há 38 anos ele tinha um problema. E esse homem também estava compondo aquela multidão de pessoas que precisavam de um milagre. Só que, diferente das demais, pelo menos é o que o texto relata, destaca esse homem não tinha uma pessoa que pudesse o ajudar. No versículo de número 6, diz assim: e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Jesus lhe faz uma pergunta, e a pergunta parece até incoerente. Queres ficar são? Pois na realidade aquele homem estava ali justamente por isso, porque ele queria ficar são. E quando Jesus faz a pergunta a este homem, é interessante que ele agora vai narrar os seus problemas, ele vai narrar na verdade a sua dificuldade concernente à expectativa do mover das águas. O versículo de número 7 diz assim: o enfermo respondeu-lhe,
Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Esse homem está dizendo para Jesus o seguinte: Jesus, eu estou aqui, e quando a água é movimentada, não tem ninguém que me leve, mas mesmo que não tenha ninguém para me ajudar, eu mesmo me esforço, tentando chegar até o tanque, mas quando chego perto, desce outro antes de mim. Esse homem está dizendo que nessa competição ele estava sempre perdendo. Esse homem está dizendo para Jesus: olha, sempre que eu tento competir, eu perco, porque eu sou mais limitado do que os demais. E quando eu olho esse texto, quando eu olho essa história, eu na realidade começo a visualizar a questão da vida no nosso cotidiano, a nossa trajetória de vida sobre esta terra, a competição que é a vida em todos os setores. Eu acredito que você talvez tenha vivido isto ou esteja vivendo essa situação. É na sua vida sentimental, na sua vida profissional, em que você na realidade observa que quando você vai ao encontro de uma solução para o seu problema, ao encontro de uma bênção, de um benefício para você, você percebe que outra pessoa foi beneficiada, que outra pessoa alcançou aquilo que você buscava na sua frente. Alguém bem próximo de você, alguém que de repente você não imaginava que pudesse alcançar antes de você na sua forma de observar a vida. E de repente isso está trazendo à sua vida dor, porque na realidade a frustração sobre qualquer coisa traz a nós reflexão, paralisia muitas das vezes. Ficamos perplexos, ficamos tentando entender o porquê que outra pessoa conseguiu e nós não conseguimos. Ali havia uma competição e ali havia na realidade uma regra, que era a primeira pessoa, ou seja, a segunda não seria beneficiada. Ali não tinha um pódio de 3 lugares. Ali na realidade somente uma pessoa, ou seja, a primeira pessoa que descesse as águas, no momento em que ela era movimentada, esse era curado. E esse homem já estava ali há algum tempo, e se frustrando diante de tantas oportunidades que ele viu diante de si, e não conseguiu aproveitar nenhuma em função da sua limitação. E de repente, querido, diante da limitação que você tem, diante das dificuldades que você está enfrentando, certamente você se deparou muito com uma situação parecida com essa, uma situação que lhe impediu de alcançar alguma coisa. Mas eu quero que você preste muita atenção nesta mensagem, porque Deus já está falando com você de uma forma poderosa. Olha só o versículo de número 8, diz assim: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Quando Jesus entra na história, ele faz uma pergunta a este homem. A pergunta que Jesus faz a este homem, ele dá uma resposta narrando as suas dificuldades. E é bem verdade que nós de vez em quando estamos fazendo isso. Deus, eu estou tendo dificuldade. Deus, ninguém me ajuda. Senhor, parece que nunca vai acontecer. Mas eu quero dizer para você uma coisa: no momento em que o Senhor Jesus se revelar a você, no momento que Jesus se manifestar na sua vida, com uma só palavra Ele vai resolver o seu problema. Com uma só ordem Ele vai fazer com que todas as coisas contribuam para o teu bem. Olha o que o versículo 8 está dizendo: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Ou seja, Jesus estava dizendo para aquele homem: olha, a sua história está mudando agora, porque eu estou liberando uma palavra de vitória sobre a sua vida. Eu estou neste momento mudando a sua história. Você não vai precisar passar pelo tanque, não. Eu estou fazendo algo diferente, algo inesperado por você, porém algo que vai beneficiar a sua vida. De repente você está pensando em muitas coisas. De repente você hoje esteja pensando em muitas portas, em muitas pessoas que possam lhe ajudar. De repente você se frustrou em muitas situações, mas eu tenho boas novas para você. O Senhor Jesus tem um poder de fazer por você o que homem nenhum tem condição de fazer. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus há de surpreender a sua vida e positivamente trazer sobre a tua vida e sobre a tua família uma bênção especial. Esse homem, diz o versículo 9, logo aquele homem ficou são. A Bíblia está dizendo que logo que ele recebe aquela palavra, aquele homem ficou
curado. E diz o versículo 9 ainda: e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Aquele homem, ele fez a parte dele. Aquele homem perseverou, mesmo estando diante de uma situação bem inferior aos demais, mesmo ele vendo pessoas sendo beneficiadas na frente dele, mesmo ele quase chegando e sendo decepcionado com uma situação da concorrência, aquele homem não desistiu de estar ali. Queridos, nós não podemos desistir das coisas na vida. Nós precisamos perseverar, nós precisamos buscar, nós precisamos acreditar que o Senhor um dia vai mudar a história. E esse homem ficou ali acreditando que um dia ele seria curado. E não foi através do tanque, foi a pessoa preciosa de Jesus que entrou no cenário da vida dele e mudou a sua história. Aquele homem agora transporta a cama que outrora ele estava deitado. Aquele homem agora carrega a cama que outrora o carregava. Aquele homem agora está vivendo uma vida diferenciada. Ele andava deitado, agora está de pé, andando, podendo sonhar. Aquele homem agora está visualizando o futuro. Aquele homem está agora fazendo planos, porque Jesus mudou a sua história. É interessante o que Jesus faz na vida daqueles que precisam, que necessitam dele. E daqueles que de fato e de verdade estão se esforçando, porque por mais que as pessoas em sua volta não estejam percebendo os seus esforços, existe um Deus no céu que contempla todas as coisas, e vai chegar um momento em que o Senhor vai liberar uma palavra sobre a sua vida e vai transformar a sua história, e vai mudar a sua história, e vai trazer sobre a sua vida uma bênção tão tremenda que você não vai precisar mais da ajuda das pessoas, você não vai precisar mais que ninguém te leve de um lado para o outro. Você, na verdade, vai ser um instrumento de Deus para estar ajudando outras pessoas, porque o Senhor tem um poder de fazer assim. Agora eu quero também fechar falando do versículo número 14, porque o versículo 14 vai dizer a razão, o porquê que aquele homem estava enfermo. Olha o que diz o versículo 14 do capítulo 5 de João. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. É interessante que agora Jesus o encontra no templo. O templo é a casa de Deus. Aquele homem é abençoado e ele não abre mão de ir para a casa do Senhor. Ele não abre mão de ir à casa do Senhor para agradecer ao Senhor por aquela grandiosa bênção. E ele precisava receber uma instrução ainda, porque a sua enfermidade era oriunda de um pecado. E Jesus diz para aquele homem: agora você está são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Então Jesus está dizendo para aquele homem: se você continuar na vida de pecado, a sua situação será pior. Então não peques mais, viva em novidade de vida. Queridos, muitas das vezes o pecado nos conduz a situações terríveis. Muitas vezes o pecado nos conduz a situações, às vezes irreversíveis, humanamente falando. Somente a intervenção divina pode mudar o quadro. E às vezes as pessoas insistem em pecar e pecam de forma irresponsável, e pecam de forma como se estivesse praticando uma coisa boa, como se estivesse nem ligando para aquilo que possa vir sobre a vida dela. Este homem experimentou a consequência do pecado, mas também experimentou a graça de Jesus Cristo. Aquele homem experimentou a dor na sua vida, mas também experimentou a cura em Cristo Jesus. Aquele homem experimentou na sua vida a frustração e a humilhação, mas esse homem também pôde experimentar a exaltação de Deus na vida dele. E o versículo número 15 diz assim: e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Ou seja, aquele homem deu a honra a Jesus. Aquele homem recebe de Jesus e não se envergonha de dizer que foi Jesus quem havia curado a ele. Ele não deixa de divulgar que foi Jesus quem o curou, que foi Jesus que mudou a história dele. Então, entenda uma coisa neste momento: o Senhor tem um poder de mudar a sua história. Talvez a sua paralisia não seja uma paralisia física, talvez a sua paralisia seja uma paralisia emocional. De repente você está aí dentro de casa frustrado, de repente você não está mais com ânimo de prosseguir na vida, de repente você não está mais com ânimo de colocar os seus projetos em prática, de repente você desistiu dos seus sonhos. Eu quero dizer para você neste momento que o Senhor Jesus tem novidade de vida para você.
Se você nesta hora deseja entregar a sua vida a Cristo para ter novidade de vida em Cristo Jesus, eu quero orar por você. Você que deseja receber a Cristo Jesus neste momento como teu Salvador, como teu guia, como teu libertador, como teu orientador, assim como eu fiz um dia e a minha vida foi transformada. Eu quero neste momento orar pela tua vida, onde quer que você se encontre, de repente diante da televisão, de repente você está diante do computador vendo pelo YouTube, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: Jesus tem um poder de mudar a sua vida, e eu quero neste momento, com a sua permissão, orar por você. Senhor Deus, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho, entregamos em tuas poderosas mãos esta vida, que neste momento está dizendo sim para Jesus. Essa pessoa que, ouvindo esta mensagem tão simples, porém tão importante, entendeu, Senhor Deus amado e Pai querido, que Jesus Cristo tem um poder de mudar, que Jesus Cristo tem um poder de transformar, que Jesus Cristo tem um poder de fazer coisas tremendas e poderosas, e que neste momento está dizendo: a minha vida agora pertence a Jesus. Senhor, escreva o nome dele no livro da vida, escreva o nome dela no livro da vida, Senhor. Deus, guarde-o, Senhor, dê direção. Em o nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa. Nós queremos agradecer a sua audiência, o seu carinho, e você vai ficar com um louvor agora. Até um próximo encontro, querendo Deus e confiando em Jesus. Vou sair do meu lugar, vou me levantar. Eu ouvi falar de alguém que pode me ajudar. Não vou mais sofrer assim. Quando eu encontrar com Ele, enfrentar aquela multidão, seguir meu coração. Vou falar da minha dor e de tudo que eu já sofri, e das marcas que a vida me deixou. E se necessário for, me ajoelho aos seus pés, mas pelo menos vou tentar lhe tocar. Jesus, eu preciso te tocar. Eu sei que tu podes me curar. Vai sair virtude de ti, e o milagre descerá sobre mim. Jesus, eu preciso te tocar. Jesus, eu preciso te tocar. Vou falar da minha dor e de tudo que eu já sofri, e das marcas que a vida me deixou. E se necessário for, me ajoelho aos seus pés, mas pelo menos vou tentar lhe tocar. Jesus, eu preciso te tocar.